A Vodunze da Casa de Nagô, com 100 anos de vida em prol da vida, sabe quanto de fé acumulou para toda essa graça merecida. A humilde tocadora de agogô, que foi assim seu ponto de partida, nos mostra como o tempo a consagrou e a vida lhe foi justa e agradecida. Mãe pequena, depois filha de santo, sua dedicação lhe valeu tanto que dela a paz transborda para nós. E em sua devoção aos encantados, é que ela vai deixando abençoados a todos os que escutam a sua voz. Sou Luiz Maranhão, Rua dos Afogados. Ele agora está bonito. Tá. Era verdade. Tinha um jornal, o Jornal do Povo. Mas você vivia. Não existia essa grande que estou vendo hoje em dia. Fulano matou fulano, fulano fatiou. Olha ali. Porque a prefeitura, os prefeitos, os dirigentes que conversavam, eram ideias. A Casa de Nagô é um dos terreiros mais antigos do Brasil. Foi fundada na primeira metade do século XIX, em data ainda incerta, que não se sabe quando foi exatamente. Os africanos se reuniram para ter um local de culto. E aqui eles trouxeram divindades da África, como Xangô, chamado também de Badé, como Iemanjá, como Chapanã, e outras divindades africanas, junto com algumas entidades brasileiras. Dona Lúcia, a atual chefe agora, e que pela história contada por elas mesmas, a Dona Lúcia, desde de mocinha, foi envolvida nessa casa com laços de família. E tinha já o seu orixá, mas para não dançar, fez contrato para ser tocadeira de agogô. E isso durou durante muitos anos. Além da preocupação dela como vendedora de doces que ela fazia na época, ela já tinha lá os seus fregueses, ela saía com tabuleiro naquelas ruas do centro de São Luís, já entregando esses doces em várias casas. Na minha infância, meus 8 a 10 anos, a mãe Lúcia sentava no canto hoje onde é estudantil, ali era uma farmácia, a farmácia Fontoura. 4h30 para 5 horas da tarde, mãe Lúcia já tinha dado a volta pela Rua dos Afogados, pela Rua do Norte, descia a Rua São Pantaleão e ficava sentada nessa farmácia, que hoje ali é a livraria estudantil. E lá ela ficava sentada vendendo até 6 horas os doces. Então nós éramos acostumados a ir comprar. Já tinha aquela freguesia certa de crianças para comprar. Agora, na Rua da Estrela, tinha uns sobrados, vocês. E lá tinha mulher solteira, prostitutas. Aí eram as mulheres de respeito. Era porque eram solteiras, mas vivia de lá. Era até fechado, abria 6 horas da manhã. Ela gostava muito de fazer macaxeira, bolo de macaxeira, bolo podre, que é o bolo de tapioca, pastilhas e não me toque. Mas as mulheres já estão lá. Beijo, eu quero chegar à conclusão. Como era hoje. Você vê aí de noite? Certo. Tão de piranhazinha aí. Não, nada de samba. Nada. Negócio de samba, esse negócio, não. Eu gostava de ver. Tinha brincadeira, aquelas brincadeiras. Agora fazer parte para aquilo. Nada de boi. Nem para comer o cocô por causa de boi. Gosto mais de olhar. De falar. Sobre a religião lá, quando começou? Lá? Ido, vendo como todos vão.
bebia, quando acabava, ela ia para sua casa. Muito simples. Muito frequentada. Naquele tempo eu encontrava muito mais assim, ódio, respeito, uma coisa muito mais fiel, mais sincera. Pela informação que se tem de pessoas mais antigas, a Casa de Nagô foi fundada em 1º de janeiro de 1792. Não conheci antigas chefes. Quando abri os olhos, porque eu era conduzido para a Casa de Nagô, ainda como bebê, a minha mãe tocava a caixa do Divino Espírito Santo, e na nossa casa morava uma senhora de nome Maria de Lourdes Abreu, popularmente conhecida como Maria Lioa. Morava em nossa casa e era avó doce da Casa de Nagô. A Casa de Nagô, segundo algumas mais idosas, falavam que a fundadora foi Dona Joana, que nem sobrenome ela tinha. Casa essa trazida pelos africanos da Nigéria, principalmente de Níger, Mina, cidade de Mina. Hoje é opção de homens que tudo dançando, sucursando, que isso é para homens. E naquele meu tempo não tinha nada disso. Mesmo a polícia ali agia, na Casa da Nagô nunca tinha nada. Era calmo, bebida, essas coisas. Quem era esse doido que metesse o gosto e fosse pra lá? Poxa, e era só mulher. Mas a ordem era ordem e respeito. Meu branco, só é bom vendo, que falando não adianta. Um pouco d'água ainda, já falei muito. Já falei demais. Ela é do orixá Lego Chapanã, que é associada ao Baluaê. Então, ela tem toda uma trajetória, tem toda uma história muito bonita, inclusive, porque Lúcia, ela entrou em transe aos 12 anos de idade, só que, por questão da família não aceitar, teve outras questões particulares, né? Fizeram remédio, naquela época, então, tinha muito essa coisa da aceitação da família ou não. Então, a família respeitou e o próprio orixá respeitou, né? Mas ela foi preparada como Vodun Cigantossi, da Casa de Nagô, só que a vontade, como eu já falei anteriormente, não é nossa, e sim do orixá ou do Vodun, né? E a partir de então, já adulta, já depois de certos anos, Lúcia entra em transe dia de São João na Casa de Nagô com o seu orixá, que é Lego Chapanã. A mãe Lúcia, para mim, é como se fosse a avó, porque a minha mãe a respeitava como mãe e nós passamos a tratá-la como avó desde pequena. Todos da minha idade sempre respeitamos como avó. Eu sou Eladilude Ferreira Pereira, mas ninguém me conhece por este nome, eu sou Lalá. Aqui nessa casa, a minha função é de servente de Vodun. Por exemplo, na época de festas, eu tenho que participar porque eu tenho que colocar as toalhas, sou eu que tenho guardado os colares dele, as bonecas, os brincos, tudo fica na minha responsabilidade, porque eu, como servente, sou eu que sou responsável de entregar para as pessoas. Quando eu me entendi, quem tocava ferro era tia Niki e tia Guili. Com a morte das duas, então, mãe Lúcia assumiu a ser ferreira. Então ela assumiu tocar o ferro nos dias de festas. O nome que se dá para a pessoa que toca o ferro é ferreira. O ferro, ele tem uma ciência. Eu tinha 15 anos e Dona Lúcia estava impossibilitada de tocar o ferro. Ela estava com um calo na mão. O abatazeiro, que é chamado Bibi, que já faleceu, ele me botou para me tocar um ferro. Pegou uma latinha e começou a tocar e mandou que eu tocasse. Quando comemoramos o centenário de nascimento de uma pessoa, há como que um encantamento geral pela confirmação do que a vida nos pode proporcionar. É uma espécie de vitória sobre a velhice e deixa de ser uma sombria perspectiva de nossa decadência física e passa a ser motivo de festa para o espírito.
eles são muitos pequenos, é a confiança em Deus, não procurar fazer mal a ninguém, fazer o bem. Se não tem condições de fazer o bem, porque não sabe, lá, como quer que seja, o mal não passa a ninguém, porque se mal tu fizeres, tu vai pagar. Lá na casa não se usava isso, usava era ódio, respeito, isso se usava. Meu pai, ele veio para cá desde pequeno, 3 anos de idade. Aí ele foi fazendo geração, no caso eu sou a filha mais velha dele, então Dona Lúcia me viu pequenininha. Ela me entregou hoje em dia uma responsabilidade muito grande, que é a festa do Divino. A ferreira, ela tem muita importância, porque através do toque é que ela mantém o ritmo do tambor e o ritmo das dançantes. Ferro é um agogô. Esse agogô é ele que faz o ritmo do tambor. No caso, ele quando começa, o tambor segue. Só a mulher que pode tocar nele. Então eu não posso tocar agora para vocês porque a casa tem ciência. Então só vai abrir o ritual em junho. Então eu só posso tocar em junho esse ferro. Vou mostrar o som do ferro tocando na garrafa. Esse é o som corrido. Agora eu vou ensinar o dobrado. Mas se ele souber viver, vive não como eu vivi. Eu encontrei muitas barreiras, dou empresa, e ninguém me soltar, me dá para cá, ninguém nunca me deu. Tá doido? Dou uma paulada, te boto logo no inferno. Não, nunca ninguém me deu nem nada. Mas tudo viver. Atualmente é a matriarca, porque é a única em que tem ainda todos os preceitos daqueles antigos africanos. Infelizmente, eu não posso revelar. Mas tem gente que é convencido que ele é... Bom, que deixa de tolice, você não vale nada, conversa. Saiba viver. Procure compreender. Será que eu estou certo? Será que eu estou em bom caminho? Ou será que eu estou errado? A importância do Chapanã é que ele é chefe de clã, como eles chamam, é chefe de clã. Então, em Mãe Lúcia, ele representa o seguinte, como o chefe que consegue dominar os demais. Por isso é que elas têm que ter revestido aquela paciência para poder conseguir controlar todos, porque nós sabemos que as pessoas são assim meias zangadas e por isso elas atribuem aos seus voduns. Mas quando ele chega, ele contorna todos as intrigas, as confusões, as diferenças, as indiferenças. Ele consegue, como chefe, é o dever dele fazer isso. E ele acolhe todos muito bem. A vida é essa, o tempo passa. O tempo passa e a vida continua. Sou muito esquisita. Parece que é por isso que eu cheguei até essa idade. Chegar à idade de 100 anos não é uma dádiva ou um prêmio. É, antes de mais nada, uma conquista daquele que soube fazer da vida o que a vida requer de quem vem ao mundo. Não se vive sem se saber viver.
Toda graças e homenagem que todos estão fazendo para mim. E que Deus ilumine, paz, amor e felicidade. E que tenha poder, não terá chegar os anos que eu cheguei, mas a Deus pertence. Em nome de Jesus, paz, amor e alegria. Paz. Mais do que Deus ninguém, mais do que Deus não há. Só existe um Deus. Muitas felicidades para que Todos tiveram. Mãe! Em nome do Senhor, meu Deus. O Divino Espírito Santo deu uma bonita sorte. Seja feliz. Viva! Há pessoas de quem a vida parece gostar tanto que faz questão de nelas demorar mais. Paz de Jesus. Feliz anos novos. Assistimos. Muito bem, muitas coisas. Amém. Tirem cuidado. Deixa Deus. A paz de Jesus. Até dia São Sebastião. Dia São Sebastião, eu não estou certa. Deus quiser, né? Se ele quiser, se ele não quiser, não. Não é meu. Na Casa de Nagô, nós podemos contar com as mães de santos, Dona Honorina, Dona Cristina, e a que demorou mais foi Dona Dudu, Vitorina, que todo mundo conhecia mais como Mãe Dudu. Depois que ela morreu, foi que Mãe Lúcia assumiu. Homenagem, sem beleza, de vida, de Lúcia Maria de Jesus, graças a Deus. Silva, esta casa de Nagô, não sou nem da minha. São Luís Maranhão, a 6 de janeiro de 1900. Viva Lúcia! Viva! O Senhor abençoe todos que cooperaram. Está destruído de luzes e bênçãos, obter aquilo que desejar. Para nós foi muito importante Mãe Lúcia completar os 100 anos, porque foi a segunda pessoa nesta casa que chegou até essa idade. Como a Mãe Dudu, também completou os 100 anos, foi feita festa, mas agora para a Mãe Lúcia, ela era assim, mais aberta, a Mãe Lúcia mais comunicativa e deu para que o aniversário chamasse mais a atenção das outras pessoas. Que o Cristo Salvador abençoe todos. Seja abençoado todos eles pelo Jesus. Se tiverem filho, sabe? Graças.
Se forem pai, seja um bom pai, velho. Eis são os vossos que eu faço ao meu Senhor e meu Deus. Coxa, agora.